Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje nós vamos falar sobre uma importante associação do município, a Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, a Sisbec, é comandada por Walter Moura Júnior, que hoje está aqui ao meu lado, é com quem teremos esse bate-papo ao longo do podcast de hoje. Seja bem-vindo, Walter, obrigada por falar conosco. Muito obrigado pelo convite, Mari, estou aqui à disposição. Vamos começar pelo começo? Perfeito. Quantos anos a Sisbec já representa aí o setor comercial e industrial de São Bernardo? Olha, ela foi fundada em 1944 por grandes empresários do setor moveleiro, banqueiro. Nós tivemos o Wallace Simmons como um dos fundadores da Sisbec, uma grande responsabilidade, porque ele foi o primeiro prefeito de São Bernardo do Campo. E dali para cá, olha a evolução, né? Nós éramos ainda, antes da emancipação política, 1944 foi a emancipação política de São Bernardo do Campo. A Sisbec foi fundada no dia 27 de setembro de 44 e a emancipação política foi 30 de novembro de 44. Ou seja, todo esse movimento de emancipação dos autonomistas também tiveram a Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo como um dos órgãos ali responsáveis por tudo isso. E estamos aí, tivemos, acredito que 10, 11 presidentes, para você entender também que não as associações elas têm um caráter muito diferente do que é hoje, né? Você vê as eleições que nós temos, principalmente no município, a cada 4 anos, ali a associação ela tem uma dinâmica diferente, né? Você trabalha também e você consegue se manter no cargo por produtividade. Existe isso que é muito importante. E óbvio que eu venho de uma família eu sou filho de um ex-presidente que atuou durante 3 décadas na entidade e como eu estive com ele nesse tempo todo, aprendi muito. Após infelizmente, o falecimento do meu pai, a diretoria se reuniu e falou: Walter, eu acho que você tem condições de continuar. E hoje levo essa responsabilidade, esse legado, e também tenho uma missão de transformar e de modernizar cada vez mais a entidade. É isso que eu ia te perguntar, né? Você vem, claro, com todo esse peso, né, dessa responsabilidade, dessa tradição. Sim. Que você traz do seu pai, mas você vem dando uma roupagem diferente para a Sisbec, né? Muito em consonância aí com a modernidade, com a tecnologia, tentando aproximar a juventude cada vez mais, né, dessa associação comercial e industrial. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse movimento. Há quanto tempo você já está na frente da Sisbec? Eu assumi a associação comercial em julho de 2022. Tenho ainda mais 2 anos pela frente. Na realidade, eu assumi, foi o mandato tampão do Walter Moura, meu pai. Depois fui eleito presidente, então eu tenho agora 2 anos ainda de mandato. O que ocorre? Eu me sinto credenciado, eu me sinto inclusive preparado, porque eu assumi durante a gestão Walter Moura o núcleo de jovens empreendedores da associação e teve um papel fundamental e fomos reconhecidos inclusive do estado de São Paulo. Eu aprendi muito ali, trouxe jovens empresários na época para mostrar um pouco do empreendedorismo, trouxemos grandes empreendedores. Eu me lembro na época, vou citar para você, o Alexandre Tadeu da Cacau Show, o Caíto Maia da Chili Beans, para conversar, fizemos eventos, grandes eventos com o público jovem. E isso na época não tinha, era muito difícil na região do ABC. Você. Por isso que eu digo para você, eu já estou há muito tempo lá, isso foi em 2002, olha como passa. Então, desde 2002, eu já faço parte desse ecossistema, vamos dizer assim, de dirigente, de dirigir ou de estar próximo às entidades. E isso me credenciou, eu aprendi muito com isso. E hoje eu aplico
logicamente, na época era bem diferente do que é hoje. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor e as mudanças são em questões de, vamos dizer, de horas, de meses, enfim. Na época não era bem assim, era um pouco mais tranquilo. Então eu também aprendo muito com isso. Só que nós estamos colocando a associação fazendo uma transição. Por quê? Porque também não é justo, as pessoas que construíram a entidade, você já fala, vamos modernizar, não serve. Você tem que ter um equilíbrio entre a experiência e também aqueles jovens modernos que têm, vamos dizer, às vezes até um pouco mais de iniciativa. Então é isso, esse é o meu papel ainda. É um papel de transição para que, num futuro próximo, a gente consiga cada vez mais se adequar às novas realidades. Por que eu digo isso? Associações comerciais, de modo geral, elas são conservadoras. É muito difícil mudanças. Isso em todas, eu estou falando no Brasil todo. Por quê? A forma que elas foram criadas, e os presidentes que assumiram. Hoje você vê uma leva de presidentes mais jovens, mas não era assim. Né? Então, para você dirigir uma entidade, você tem que entender a história e manter a história. Nós fomos procurados pela Associação dos Memorialistas de São Bernardo do Campo, pela AME, e a AME nos pediu, olha, podemos realizar nossas reuniões aqui porque nós estamos desamparados. Apoiamos essa associação também, e você percebe o trabalho em conjunto que São Bernardo do Campo está tendo, junto com várias outras entidades. Eu vou dar um exemplo, o CAMP. Nós estamos próximos do CAMP São Bernardo do Campo, aonde traz o menor aprendiz, e a gente ajuda, obviamente, o trabalho na empregabilidade, nas empresas. Todas as entidades, uma coisa importantíssima, as mulheres empreendedoras. Nós também estamos apoiando inúmeros grupos e olha que tem crescido esse segmento de forma absurda. Então hoje a associação ela também tem olhos para aquilo que a sociedade demanda. Quando você fala nesse crescimento tecnológico, nós estamos aprendendo, porque nós somos uma rede de associações. Cada uma tem a sua autonomia, ok? Cada associação comercial tem a sua autonomia. Porém, nós temos uma federação. Também temos que seguir algumas regras para que seja algo uno, quer dizer, algo parecido. Não adianta um falar uma coisa e o outro falar outra. Então, nós temos também esse papel e tem que tomar muito cuidado. Agora, a questão da modernidade, ela está ligada também a você ter dentro do corpo diretivo pessoas com ideias inovadoras. Eu digo que, apesar de eu estar à frente da entidade, eu ainda tenho que respeitar e respeito também todo o corpo diretivo. Eu não tomo as decisões importantes sozinho. Até porque, Walter, você representa aí toda uma cadeia de setor e serviços e comércio, e a gente sabe o quanto hoje os serviços e o comércio se calcam também nessas novidades, nessa tecnologia. Os e-commerces, por exemplo, estão aí, né, para mostrar isso. Então, quer dizer, é necessário, né, como você fala, realmente você ter uma presidência e uma diretoria de uma associação alinhada com esse movimento que o próprio comércio faz, né? Mas, para além desse papel, a associação também dialoga muito, né, com os comerciantes, com as indústrias, muitas vezes com o poder público, para tornar esse município mais atrativo, né, para que venham mais negócios. Exato. Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo. A gente às vezes esquece de colocar o I da indústria. Nós temos indústrias, nós temos comércio, serviços, muitos serviços, os microempreendedores individuais. O que foi importante falado também, a questão do diálogo com o poder público é fundamental. Tanto a gente fala da Câmara Municipal, quanto o Executivo. Nós temos que estar alinhados. Agora, época de Natal, nós temos que aumentar o policiamento na rua, nós temos que trabalhar em conjunto, conscientizar também o comerciante, aderir também a um pouco mais de cuidado na hora, né, principalmente o comércio de rua. Estou falando que é o nosso forte. Verificar ali, colocar até uma pessoa
de confiança deles, né, na porta, porque é um mês, vamos dizer assim, que principalmente na Rua Marechal Deodoro vira um formigueiro. E não existe uma condição de só o poder público, só a associação comercial, né, sem o apoio dos comerciantes, para inibir um pouco esse problema que a gente tem, que são pequenos furtos, isso acontece. Então, o trabalho em conjunto é fundamental. E quando a gente fala, né, de tecnologia, quando a gente fala de modernidade, a gente fala também de pessoas ali engajadas dentro da nossa entidade que trabalham em prol da orientação para o comerciante. Eu vou dar um exemplo, nós temos parceria com o Sebrae, nós temos parcerias com cooperativas de crédito, tá? Tudo dentro da associação comercial. Nós emitimos certificado de origem para quem exporta. Nós temos hoje, a Associação Comercial de São Bernardo é uma das únicas que tem uma parceria com uma associação comercial em Portugal, que é da cidade de Barcelos. E tem resultado. Nós somos procurados por comerciantes de lá e também mandamos comerciantes daqui para lá. Então a gente tem que abrir e começar a entender que a internacionalização, que o mundo não fica hoje numa cidade. Isso tem a ver com o avanço da tecnologia. Então nós estamos atentos a isso. Agora, nós dependemos para os associados, para os comerciantes nos ficarem associados, vamos dizer assim, nós dependemos do quê? Nós dependemos fundamentalmente de bons serviços, né? Não é algo obrigatório. Por isso que eu digo, né? Cada vez mais a gente tem que estar atento à necessidade do empreendedor. E é isso que nós temos trabalhado. E a associação também vem muito oferecendo cursos de capacitação, né? Até para ajudar na qualificação dessa mão de obra. A qualificação da mão de obra é um ponto que vem sendo relatado, né? Não só por São Bernardo do Campo, mas por todas as cidades, não só do ABC, mas aí de todo o estado, de todo o país, né? E a função, a Sisbec cumpre muito bem isso, que é justamente ofertar uma série de cursos, né, Walter? Quantos são hoje? Não, nós temos inúmeros cursos. Nós estamos debatendo a reforma tributária, nós fazemos cursos, os cursos gerais para o comércio, atendimento, nós fazemos cursos de como vender, postura, né? Postura como o vendedor precisa ter uma postura, o pós-venda, tudo aquilo relacionado, todas as etapas de uma venda ou de um atendimento, a associação abrange. Só que nós estamos indo também para um outro lado hoje. E inteligência artificial, nós temos curso, Instagram, como vender pelo Instagram. O nosso público é o pequeno empreendedor, é o pequeno comerciante. O grande, ele já tem a sua estrutura. Então, quem precisa da associação comercial? O pequeno. Esse que tem pouco recurso e precisa da associação para ter uma orientação, para começar a crescer o seu negócio. Esse é o nosso foco. Então, nós estamos ali, hoje, atentos a essa necessidade. Nós fomos procurados recentemente pelos autores do Banco Central para mostrar, para fazer até cursos que nós vamos estar fazendo agora em janeiro, de identificação de cédulas falsas. Hoje a gente tem pouco dinheiro circulando, pela modernidade, cartão de crédito, Pix, mas ainda tem. Mas o comércio ainda reclama, falta troco, falta um monte de coisa. Nós sabemos que a tendência é acabar, mas ainda não acabou. Então nós temos também que dar atenção a tudo que no momento exige. Então esse também é um trabalho que nós estamos fazendo. Como eu disse, com o poder público a gente tem uma boa, vamos dizer assim, um diálogo muito bom. Com o Estado também a gente precisa ter, e com o governo federal também. A Associação Comercial também é uma entidade política, não partidária. Tem que ficar muito claro. Isso é importante, né? Às vezes se confunde muito, mas nós estamos atentos também em receber todas as demandas da sociedade. E quando a gente fala em São Bernardo do Campo, em Assis-Beck, não sei se só no meu inconsciente, mas está muito presente a questão da Rua Jurubatuba, das feiras, né? Porque atrai pessoas do Brasil todo, né? E realmente são grandes eventos, né? Sim. Todo ano a rua inteira para e tem grandes estruturas e tem altas promoções, né? Realmente alçou, né? Ultrapassou aí as fronteiras do ABC, ultrapassou as fronteiras do estado de São Paulo e todo mundo agora já conhece
Agora não, né? Há muitos anos. Muitos anos. E muito por um trabalho, inclusive, que começou lá atrás. É isso aí. Essa questão desses setores, principalmente o moveleiro, o setor moveleiro, que é muito conhecido, muito famoso na nossa cidade, que construiu também no início de São Bernardo, não só o automobilístico, mas o moveleiro, nós fomos procurados lá atrás por um grupo de empresários que falaram assim, peraí, por que nós vamos fazer uma feira dentro de um pavilhão se nós somos uma vitrine na rua Jurubatuba? Né? E foi daí onde surgiu a ideia de fazer uma feira de imóveis a céu aberto, e durante várias gestões isso ocorreu, porém ela ficou um pouco, entre aspas, abandonada durante um período e voltou agora, recentemente, e está indo muito bem. Os comerciantes ficam felizes porque é algo que gera uma demanda muito forte de vendas, né? E você acaba tendo aí uma explosão no faturamento, isso é óbvio. E olha, e vem muita gente de fora de São Bernardo do Campo comprar. Então, toda a cadeia do turismo, tudo aquilo que envolve, né, não só a venda dos móveis da Jurubatuba, tudo aquilo que envolve trazer recursos para São Bernardo, está inserido num evento importante para a cidade. E eu acho que a gente deve, eu até conversei com eles, né, trouxe eles mais próximos da associação, vamos fazer mais eventos, não precisa ser sempre uma feira, faz uma feira ou 2 anuais e vamos trabalhar também mais o e-commerce de vocês. Sim. Nós estamos conversando com eles sobre isso, para ver se a cada 3 meses tem uma ação forte para resgatar, que é muito importante esse segmento na nossa cidade. Aliás, é fundamental. E São Bernardo tem recebido novos empreendimentos também, né? Como, por exemplo, tem vindo outlets ali na Imigrantes, né? Sim. E mais uma série de novas indústrias também. E foi muito importante você pontuar o I do ACISBEC, que é justamente a questão da indústria também. Exato. A gente sabe que o ABC vem passando por uma transformação, né? Hoje o serviço e o comércio tomam muito aquele espaço que antigamente era da indústria, mas a indústria ainda cumpre um papel fundamental na geração de emprego e renda. Fundamental. O setor logístico cresceu muito de São Bernardo do Campo. As indústrias estão voltando a investir. Isso é natural. E outra coisa, a reforma tributária vai mudar um pouco a logística de tudo isso. Eu acho que essa reforma vai acabar atraindo mais indústrias para São Bernardo do Campo. Eu tenho essa convicção, porque vai mudar toda a base de cálculo, de incidência. Antes você tinha um ISS, né, vamos dizer, mais barato lá numa cidade, então você montava uma empresa ali para recolher tributo em outra cidade. Agora não vai mais, depois da reforma, você vai ter que recolher na onde você presta o serviço ali. Ou seja, mudou completamente a dinâmica. Isso vai ajudar a nossa cidade, eu vou falar, e a nossa região do ABC, que é uma região que vai voltar, da minha visão, a crescer um pouco mais no âmbito industrial. Até porque quando a gente fala da região, a gente acaba falando como um todo, né? As cidades, por mais que a gente foque só numa cidade ou na outra, todas dialogam muito, né? Até por essa proximidade geográfica realmente entre elas, que na verdade são quase que a mesma coisa, só divididas por alguns... ruas, às vezes, né? Uma rua, se confunde. Semáforos. Né? A gente tem aí exatamente isso. E o papel, e eu quero também até parabenizar essa atitude, da própria Câmara Municipal, de estar fazendo esse podcast e estar trazendo essa oportunidade para que nós possamos colocar e mostrar para a população que nós existimos e que nós estamos à disposição também. Sem dúvida. Tá bom? Muito bem, Walter, gostaria de agradecer demais o bate-papo com você hoje aqui. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. E estamos à disposição e sempre trabalhando em prol da cidade de São Bernardo do Campo e da região do Grande ABC. Muito obrigado. Muito obrigada. Esse foi mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje, de olho no comércio, indústria, setor, serviços, com o presidente da ACISBEC. Até o próximo.